Agradeço o Marcos do Pátio Sabor. Segue? Como faz? Vai seguindo? Fala galera, aqui quem fala é Felipe Vieira em mais um quadro do Mais Retorno. Esse quadro foi elaborado exclusivamente para aquele momento nosso de happy hour, para a gente tratar de assuntos importantes, mas de uma forma descontraída. Agradeço o Marcos do Pátio Sabor Paulista. E também agora estamos na presença, nada mais nada menos que Felipe Medeiros, o fundador do Mais Retorno, um dos fundadores do Mais Retorno. Felipe, prazerzaço ter você aqui, cara. E nada mais justo que com a nossa cervejinha aqui para bater esse papo aí com vocês. Hoje a rodada é por sua conta, né? É. Um brinde ao Luiz pagar a cerveja pra gente aqui, né? Valeu, hoje é por minha conta. Não é qualquer cerveja, é uma APA aqui. Pô. Boa. Cervejinha não vai tomar qualquer coisa aqui no nosso, principalmente no nosso episódio piloto aqui do Minha Rodada no Mais Retorno, né? Cara, então, já saboreando a cerveja, já começo aí. Cara, tem muita coisa que eu quero saber, muito assunto pra gente discorrer. E eu queria saber um pouquinho mais do Felipe, cara, a sua história. Conta pra gente como que foi o seu começo no Mais Retorno. Eu conheço, né, logicamente, mas os nossos amigos aqui possivelmente não conhecem essa história. Uhum. Cara, conta um pouquinho pra gente como que foi esse início, o Cara, Mais Retorno. Assim, o Mais Retorno, quem conhece a gente, acompanha a gente desde o começo, faz que o começo não é muito longo, né? A gente é uma empresa relativamente jovem, né? A gente começou, vai fazer 2 anos agora, né? Mas na verdade o Lucas e o Danilo, né, que fundaram comigo também. O Lucas já participou de alguns episódios, aí o pessoal já conhece também, né? Carinha carimbada. A gente já tá com alguma bagagem no mercado faz um tempo, né? Eu particularmente já tô há um pouco mais de 10 anos nesse mercado. Então a gente sempre teve essa veia de mercado financeiro e de tecnologia, que é justamente o coração aí do Mais Retorno, né? A gente começou lá em 2008, com até um outro sócio nosso, um projeto que era uma startup, uma fintech, quando ninguém nem falava sobre esse nome de fintech e tal, né? Que era o Bolsa Financeira, e era na verdade só sobre bolsa, sobre ações naquela época, né? E essa startup ela se desenvolveu, ela foi ganhando ali alguma força, a gente chegou a ter ali 400 assinantes. Mas sempre no ambiente online, sempre tecnologia, sempre online ali, foi esse o nosso foco, né? Mas naquela época a gente só falava de ações, né? E a gente foi se desenvolvendo até que em 2013 a gente teve uma nova ideia. Cara, e vocês pegaram um mercado meio complicado, né? Nossa, no início, bicho. Nem me fale, porque assim, Você quis pular essa parte, né? Mas a gente não pegou só a bomba de 2008, a gente pegou o marasmo que veio depois de 2009 foi bom, né? Mas ali de final de 2010, 2011 até 2016 foi um marasmo. A bolsa ficou de lado, os investidores, o número de investidores na bolsa praticamente não saiu do lugar. Então foi um período ali foi o pior possível para a gente abrir um negócio da bolsa. Até para vocês se localizar, 2008 aconteceu aquela catástrofe lá do subprime, envolvendo todos os mercados mundiais. Então foi algo realmente terrível, né? Mas de oportunidade também, né? Então, vinha vindo um mercado de muito crescimento, né? O presidente da Bolsa, da Bovespa, hoje a B3, né? Vinha dizendo que ia ter 5 milhões de investidores no Brasil. Até hoje não tem isso, né? E a gente apostou nesse negócio, a gente investiu realmente em Bolsa. Mas a gente passou um momento ali que foi difícil de crescer por conta desse mercado que ficou andando de lado por um bom tempo. Mas ainda assim a gente conseguiu crescer. Em 2013, né, foi aquela época que ainda na época da Dilma, os juros caíram para a mínima histórica até então, né? Agora a mínima é menor ainda, mas na época de 7,25%, acho que a Selic. E naquela época as pessoas começaram a desbancarizar, começaram a ficar interessadas em outros tipos de investimentos, que não só poupança, CDB e tal, né? E aí começou a ter muita pesquisa sobre fundos e fundos imobiliários, que naquela época é onde tudo começou, né? Era um mercado diferente do que tem hoje. Mas ali, até porque era mais fácil ganhar dinheiro com renda fixa, né? Mas assim, já estava começando o mercado de fundos imobiliários e os fundos imobiliários naquela época, assim, foi um boom, né? Que o mercado imobiliário estava muito aquecido também e assim, tinha meses que tinha 10 IPOs, né? 10 lançamentos de novos fundos imobiliários e tal. Então a gente falou, vamos aproveitar essa onda aí e vamos criar um site para falar de fundos, né? E aí a gente criou então o site na época Melhores Fundos.
E depois disso, a gente passou por uma fusão, foi para uma empresa maior, a gente atuou como executivos lá, né? O Lucas tocando uma parte mais de atendimento a investidores, o Danilo na parte de tecnologia e eu na parte ali mais administrativa e financeira, né? E em 2017, a gente chegou num ponto que, assim, profissionalmente, a gente estava até que no auge da nossa carreira, né? A gente estava ganhando dinheiro, estava... Uma empresa consolidada, né? Estava tudo indo muito bem. Mas a gente viu que, pô, tinha muito mercado ainda pra gente explorar e que a gente queria fazer alguma coisa diferente do que a gente fazia lá. A gente era sócio da empresa, mas era minoritário. A gente queria fazer uma coisa do nosso jeito e era difícil ter espaço para fazer do jeito que a gente queria, né? A gente falou, não, vamos fazer tudo de novo, começar do zero, que nem lá no Bolsa Financeira. E aí a gente começou mais retorno, né? Nosso objetivo desde o começo foi trazer conteúdo relevante, né? Porque a gente, assim, pô, 2017, quando a gente criou o Mais Retorno, já tinha um monte de conteúdo na internet, né? Mas a gente via que, assim, tinha dois tipos de conteúdo. Ou era um conteúdo amigável, legal, de se aprender, mas só ficava no básico, só falava de tesouro direto, só falava de CDB, daquele basicão. Ou era um conteúdo avançado, que nem carta de gestora e tal, mas que era extremamente técnico, que era pra pessoa... Difícil de ler, né? A pessoa que não é da área é um negócio chato, né? Maçante, a pessoa não queria ler aquilo. Então a gente falou, vamos unir as pontas, vamos falar no básico, vamos falar do avançado, mas sempre numa linguagem fluida, numa linguagem agradável, que a pessoa, independente se ele é um expert do assunto ou se ele é um leigo que está começando agora, vai achar interessante e vai querer consumir esse conteúdo. E aí, conteúdo texto, né, que a gente foi a maior parte até agora, quando ano passado a gente começou em vídeo também, e a parte de tecnologia, a gente trazer essas informações práticas, reais do dia a dia, como na nossa lâmina de fundos ali, de uma forma que qualquer investidor bate o olho e ele consegue, pô, eu sei se esse fundo é bom ou é ruim, né? E nem o nosso comparador lá, ele compara dois fundos, a gente já joga na cara dele ali, onde tem troféuzinho de qual que é o melhor aqui, qual que é o melhor aqui. Bateu o olho, já sabe, já chega na conclusão. Exatamente. Então a pessoa vai lá, entra no nosso site, faz um teste de perfil, ela não vai só dizer, você é um perfil agressivo, agora se vira aí. Não, vai dizer, você é um perfil agressivo? Então, ó, esses são os tipos de investimentos que fazem sentido para você. Então a gente tenta sempre trazer aquilo que vai ser útil na prática, e não só um conhecimento teórico que a pessoa olha e, putz, e agora, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Então, mais ou menos é isso, mas Cara, mas é muito bacana, e quando a gente vê como o conteúdo ele se comporta, como funciona o dinamismo, né, quando você acessa o site, quando você vê a plataforma, como ele é construído, cara, é algo fenomenal, né? Quando a gente vê a diferença... Nós, passou aqui o... Obrigado, valeu, voltando... E a entrega não era aqui, hein? Cadê? Desce aí. Parece que ele passou aqui dentro de moto, mas não era aqui a entrega, não. Então, quando você olha a sequência de conteúdo, é muito lógico, é algo muito autodidata até, né? Uma pessoa que está crua ali nos investimentos, quer saber um pouco mais, acessa ali, facilmente ela sai com um conhecimento razoável para fazer melhores investimentos, né? E a gente tenta fechar todas as pontas, né? Porque assim, a gente entende que é difícil também a pessoa, ela cai no nosso site e fala, pô, eu não sei nada e quero aprender. Aí ele fala, lê todos os artigos do site, fica complicado, né? Então a gente prepara também, pô, eu não sei nada, eu quero saber onde eu começo. A gente tem lá 2 livros, né, o Investidor Especialista volume 1 e o volume 2, que já dão toda a base conceitual e a base também de investimentos mesmo, né, os produtos financeiros que a gente tem no Brasil, para essa pessoa já conseguir ter um ponto de partida. Mas aí a pessoa fala, não, além disso eu quero tirar dúvidas que não estavam lá, eu quero tirar dúvidas da prática, de coisas que eu estou passando aqui no meu dia a dia. Aí a gente tem o nosso e-mail, a gente tem o nosso chat, os próprios comentários do site, do nosso canal do YouTube. A gente está sempre respondendo o mais breve possível o pessoal, para ajudar do começo ao fim essa pessoa a investir melhor. Né? Cara, esse negócio de se doar, né, pro investidor, para que ele tenha melhores informações de forma isenta, é muito agradável. Inclusive eu vou inserir aqui assunto espinhoso, assunto polêmico, pode tomar. Deixa eu tomar aqui pode beber. Sair mais fácil, assunto na verdade. Polêmico. Né? Então, o que vem na tua cabeça quando eu dobro o teu patrimônio em apenas um mês? Ganhe uma renda de R$5.000 sem sair de casa. Cara, o que... A gente até tava brincando antes de começar o quadro, que a gente falava, poxa, eu dobrei minha renda no meu segundo salário, né? Eu ganhei o primeiro salário, acumulei, quando ganhei o segundo, dobrei minha renda, né? Sim. Então, mas explica um pouquinho mais
Como se inserir no mercado que tem uma gama gigantesca de informações, só que quem é leigo não sabe de onde captar informações reais, concretas, que serviriam para ele, né, para a vida dele, informações que realmente estão ali de forma vendável, né, forma emocional e que concretamente não podem não gerar aquele resultado que se gera de expectativa. Esse é realmente um desafio grande aqui no Brasil, porque assim, a gente tem um país que tem um problema de educação financeira, todo mundo sabe disso, que é um assunto que não se fala nas escolas, mal se fala em casa, né? E aí o pessoal, obviamente, com poucas informações, sem ter muito conhecimento de educação financeira, cai facilmente nessas ciladas, né? Então assim, o nosso papel, primeiro a gente acredita que essas coisas todas não são sustentáveis, né? A gente já vê que tem um movimento forte de pessoas, tanto profissionais quanto investidores mesmo ali, as pessoas que já fizeram e já caíram nesse tipo de coisa, alertam outros investidores. Então é uma coisa que ao longo do tempo o brasileiro vai aprender, né? Mas a gente tem o nosso papel de, primeiro, sempre passar uma informação transparente, uma informação honesta. Você vai ver que toda vez que a gente vai falar de algum produto diferente do mercado financeiro nos nossos vídeos, nos nossos textos, a gente nunca fala assim, as vantagens. Não, as vantagens e as desvantagens. Quando que vale a pena? Porque não tem nenhum investimento. É uma coisa que a gente até, desculpa fugir um pouco do assunto, mas que a gente sempre bate, né? Não tem o investimento ideal, o melhor investimento. Não, tem o investimento que vai ser ideal em cada ocasião, para cada pessoa, em cada situação. Então, porque cada um tem um próprio objetivo, todos têm né? suas contas. Não tem algo que é melhor que todos e ponto final, senão nem existir os outros. Todo mundo investir na mesma coisa, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla. Então, aqui a gente foca em ter essa transparência para as pessoas entenderem esse lado pró e contra, né? E, eventualmente, a gente chama atenção para algumas coisas que já são um sinal aí que pode ser uma pegadinha ou não. Então, recentemente mesmo, a gente postou ali um economista onde eu falo ali de sinais ali que vão acender sinal amarelo, sinal vermelho. Digo, toma cuidado que se o cara tá te prometendo uma rentabilidade, né, de 2 dígitos mensal, olha, não existe, né? O mercado não tem segredo, né? O investidor mais bem-sucedido da história, né, o Warren Buffett, ele teve uma rentabilidade de menos de 2% ao mês. Né? Então assim, se a pessoa for conseguir 10% ao mês investindo, sei lá, R$100, em pouco tempo ela tem todo o dinheiro do mundo. Então não faz sentido, né? A pessoa tem que ser realista. E aí a gente chama atenção para essas coisas também. Mas realmente é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta, tem que tomar cuidado, tem muito oportunista. Ainda mais agora que esse assunto está à tona, né? Que a taxa de juros caiu e as pessoas estão buscando alternativas ao banco, né? Então tem que pensar muito, tem que pesquisar bem e tomar cuidado nas decisões que vão tomar, né? Até porque antigamente existiam as pegadinhas dentro das próprias instituições bancárias, né? Poxa, eu vou lá, não conheço nada, vou pedir ajuda para o meu gerente, vai lá, entra uma coisa que não tem nada a ver com investimento, entra uma capitalização, um consórcio, poxa, mas não era aquilo que eu estava... Mas hoje em dia, essas pessoas conseguem acessar facilmente outras plataformas, milhares aí de corretoras aí, a cada dia crescendo mais, tendo espaço. Então, investimentos que muitas vezes só investidores acima de 1 milhão conseguiam acessar. Hoje o cara tendo lá 10 mil reais consegue acessar o mesmo investimento. Isso é um benefício, um pró e um contra ao mesmo tempo, porque traz muita responsabilidade para empresas como Mais Retorno, né? De trazer essa informação e conscientizar esse investidor. Não, perfeito. Eu ia colocar isso, que essa é uma responsabilidade nossa, né? Porque apesar disso já estar aí, já existir, a gente sabe que 95% de todo o dinheiro do mercado financeiro ainda está nos bancos. Então tem um grande trabalho que a gente tem de levar essa informação até essas pessoas, conscientizar essas pessoas de que é possível investir melhor sem ter um risco absurdo, né? Que as pessoas acham que qualquer coisa fora do banco elas estão correndo o risco de perder todo o dinheiro delas e tal, né? E que não é tão complexo quanto parece, né? A gente falando de uma linguagem simples, né? Entregando esse conteúdo desse formato, a gente acha que a gente consegue abrir essa porta para esse pessoal. Mas tem muito trabalho, tem um mercado enorme ainda para a gente inserir, para apresentar para essas pessoas esse novo mercado. Que na verdade está surgindo graças à inovação, à concorrência, né? O mercado financeiro totalmente se transformou, não diria nem nos últimos 10 anos, diria nos últimos 5 anos. É um mercado completamente diferente. Isso, além da responsabilidade que traz para empresas que têm essa consciência, né, de trazer uma informação com mais qualidade para o investidor,
traz uma contrapartida de eficiência também para o lado de quem está investindo. A partir do momento que ele encontrar a informação correta, entender como balizar os seus investimentos frente aos seus objetivos, consegue atingir melhores resultados. E isso no juros sobre juros, na consolidação da carteira, faz uma diferença quando a gente alonga esse tempo, né? A gente sabe que as pessoas, às vezes, elas vão antecipar 2, 3, 5 ou até mais anos na aposentadoria dessa pessoa, né? Então, se a pessoa está lá, começou a trabalhar agora, está começando a fazer a poupança dela, já pensando nesses problemas todos que vão existir aí do INSS, às vezes ela, se eu começar a poupar tanto agora, nos juros que eu consigo lá no banco, eu vou me aposentar, sei lá, aos 50 anos, 60 anos. Agora, se ela investe melhor esse dinheiro, às vezes ela vai antecipar com um prazo muito longo, 10 anos nesse prazo, para ela poder aposentar naquelas condições que ela colocou, ou ela pode continuar aposentando nos 60, mas com uma qualidade de vida muito maior, né? Um poder de consumo muito maior. Então faz toda a diferença a pessoa investir direito o dinheiro dela por 0,1% a mais que seja ao mês. O juro composto faz um milagre lá na frente. Até você que está assistindo agora, pense duas vezes, porque a gente está falando cada vez mais de reforma da Previdência, ajuste de contas. Então, se não pensar no próprio bolso, economizar hoje, sacrifício presente para você ter um benefício futuro, a sua aposentadoria ela pode ser muito prejudicada. Certo, Felipe? Perfeito. E até um ponto a gente falou muito de algumas questões de teoria, né? Até algumas coisas práticas, que acontecimentos históricos. Cara, vamos para o mais prático possível aqui. Eu quero saber, Felipe, como que foi tua vida? Em que momento você virou a chave e falou, cara, eu não quero ser mais esse cara que consome dívida, eu quero ser um cara construtor de ativos, que consuma ativos, e esses ativos me geram renda, fazendo menção ao Pai Rico, Pai Pobre aqui, né? Aliás, livro muito bom. Muito bom, muito bom. Inclusive, esse é um dos livros que mudou a minha cabeça completamente, né? Olha que legal. Assim, na verdade, antes até desse livro, né, eu passei uma dificuldade bem grande familiar, né? A minha família nunca foi uma família pobre, né? A gente consegui, minha mãe me colocou em escola particular, sei lá, metade do meu ensino, né? Metade eu fiquei na escola pública, mas assim, tinha condição de classe média tranquilo ali, né? Não tinha nada, não era rico, não era pobre, né? Mas chegou um momento que, por conta de dívidas acumuladas que, né, foram acontecendo ali na minha família, e uma hora estourou a bomba, ali no final da minha adolescência eu vi que o poder destrutivo que tem esse tipo de pensamento, né? De você fazer as coisas sem pensar no amanhã e um dia chega a conta da dívida. E é assim, por mais que eu não tinha uma vida de rico, né? De você sair de classe média para passar um aperto violento, né? E depender de alguns amigos te levarem cesta básica em casa, foi uma fase difícil, né? Mas quando você é adolescente, né? E você quer sair, você vê seus amigos fazendo as coisas, você não consegue fazer. Então foi uma fase bem difícil, e naquele momento já acendeu dentro de mim que antes eu não tinha essa preocupação, né? Meus pais bancavam tudo, era tudo fácil, né? Mas naquele momento surgiu essa vontade de repente, falei, eu nunca mais quero passar isso na minha vida, não vou deixar isso acontecer. E comecei a pensar, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Não é possível que eu vou ter que passar a minha vida inteira assim, né? E aí logo, na época de pensar em fazer faculdade, falei, vou fazer economia, porque na minha cabeça eu achei que economia... Mexe com dinheiro. Vou mexer com dinheiro, vou aprender como é que esses caras ganham dinheiro na bolsa, achei que ia ser isso. No final, no curso, eu não aprendi nada sobre bolsa, né? Mas tinha um professor que era entusiasta dessa questão de mercado financeiro, e eu fui conversar com ele logo no começo do curso, e ele já me falou, então já começa do básico aqui, ó, passou os livros do Cerbasi, me passou o Pai Rico, Pai Pobre. Legal. Né? E quando eu comecei a ler esses livros, aí a minha cabeça abriu completamente. Eu vi que era possível fugir da corrida dos ratos lá, do Kiyosaki, né? E eu comecei a imaginar, como é que eu poderia fazer isso, né? E pra mim, eu tive sempre a ideia de que, olha, o único jeito de eu não só fugir da corrida dos ratos e, né, sair da classe média ali, mas conseguir realmente construir um negócio que vai me levar mais rápido para a independência financeira, é se eu for empreender, né? Então eu já tinha essa ideia na cabeça de empreender, mas na minha cabeça eu ainda achava que eu ia precisar ganhar muito dinheiro para fazer isso, que eu não podia fazer logo, né? Então eu já colocava isso como um plano futuro, né? Mas eu sabia que eu queria empreender, que esse era o jeito de eu poder crescer mais rápido e sair desse ciclo, né? E aí eu acabei conhecendo o Rui, né, no Bolsa Financeira, e empreendi muito antes da hora. Mas aí na minha cabeça eu até pensei que foi o melhor momento. O melhor momento de eu arriscar,
né, de eu tomar um risco, e se eu quebrar eu tento de novo, é quando eu tinha ali 20 e poucos anos. Perfeito. E não quando eu tivesse família, com 40 responsabilidades, anos. Não que muito não mais dá difícil. para fazer isso, dá, mas é muito mais difícil. Uma decisão muito mais complexa. Você tem um monte de responsabilidade, um monte de pessoas que dependem de você. Então eu falei, é agora, eu vou tentar isso. Se não der certo, né? Aí, sei lá, eu saio distribuindo currículo, pelo menos vou ter uma baita experiência, Vende coco. né? Vendo coco, não sei, eu faço alguma coisa, né? E aí, por sorte ou não, né? Enfim, a gente insistiu bastante, mas acabou dando certo, né? Consegui me encontrar. Não vou nem dizer que foi sorte, porque a gente ficou ali, olha, acho que 6 anos apanhando. 6 anos ali tirando, eu vendo amigos meus da faculdade, né? Que arrumavam um emprego, estavam ganhando mais do que eu, às vezes o dobro do que eu, e eu lá tentando empreender e né, morando em república ainda, porque o negócio não andava. Então foi um período bem difícil, mas quando andou também, aí a gente conseguiu finalmente subir de patamar. Então basicamente é isso que me fez querer, os dois, né? Querer empreender e querer entrar para o mercado financeiro. No final acabou sendo a mesma coisa. E como mudou essa visão de largar essa característica brasileira de consumo e dívida, né? Hoje, grande parte dos patrimônios são consumidos através... Você acaba consolidando o patrimônio através de dívidas, né? Financia carro e financia imóvel, etc. E ao invés de colocar ativos que te geram renda, né? E, consequentemente, tranquilidade, que é um pouco do que diz lá também o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito. E na prática, Felipe, hoje, chegou no momento, Felipe estruturado, uma empresa consolidada no mercado, profissionais de altíssimo gabarito, trabalhando nessa empresa. Me diz, hoje, como que você formata a sua carteira? Como que você define sua estratégia de investimento? Pensando não só na sua parte financeira, mas também na parte de consolidação de ativos mesmo, seja a sociedade, né, na empresa que demanda investimento, eventualmente investir no ativo imobilizado ou vou viver de aluguel porque essa parte é importante para eu reinvestir em um outro ativo que me gere mais renda. Não, perfeito. Cara, assim, eu tenho um perfil mais arrojado, né? Então, eu particularmente gosto de ativos de renda variável. Eu não sou desses malucos que estão surgindo hoje na internet e falam que tem 100% do dinheiro em ações. Eu acho que isso, se for verdade, essas pessoas são malucas e é lindo falar isso enquanto a bolsa está na máxima, mas vai ter muita gente quebrando a cara a hora que o mercado virar, e ele vai virar porque é cíclico, é normal, tá? Mas, apesar disso, né, eu tenho uma carteira diversificada. Eu tenho, assim, imóveis, né? Eu tenho o imóvel onde mora minha mãe, né? Que meu pai já colocou no meu nome. E tem um outro imóvel que ele deixou pra gente pra gerar renda. E, cara, imóvel é uma coisa que só me dá dor de cabeça, que me rende muito menos que o mercado financeiro, e eu não vejo a hora de vender isso. Eu tô 3 anos tentando vender aquele negócio. Aplica em fundo imobiliário. Cara, muito melhor. Mas tá lá, tô tentando vender até hoje, né? Fora isso, eu tenho uma condição assim que é um pouco particular por eu ser empresário, e eu tenho uma empresa que é jovem ainda, que depende de muita atenção e muito investimento. Cara, mas isso é legal você falar, porque eu acho que é a característica de muita gente que consome o conteúdo do Mais Retorno, né? Ou é aquele empresário, ou aquele cara que tem o dia a dia consumido por uma atividade, né, de trabalho, inteiro, né? E acaba não tendo tempo para avaliar, né? Exatamente, por mais que assim eu goste de ações, né, eu vejo muita gente indicando aí, você gosta de ações, você tem que comprar direto, não tem que acessar fundos, não sei o quê. Eu penso justamente o contrário, né? Qual é a minha condição, né? Hoje no Mais Retorno, você tá junto, você também trabalha como eu, né? A gente trabalha, um dia normal é 12 horas, né? Num dia que mais puxado vai chegar a 15 horas de trabalho. Que tempo que eu vou tirar para ficar abrindo balanço de empresa, analisando, não sei o quê, ou simplesmente eu vou assinar um research e seguir o que o pessoal vai fazer e tal. Qual que é o trabalho disso, ou qual que é o trabalho, né, de esperar a moto passar ali para eu continuar a conclusão? Obrigado, motor. Então qual que é o trabalho de eu ir lá e ficar analisando e tomando decisão nas minhas ações, ou qual que é o trabalho de eu olhar uma vez só, escolher vários fundos e falar, esse gestor é bom pra caramba, sabe o que tá fazendo, e eu vou confiar no trabalho dele. E não num gestor só, né? É o que eu sempre falo, eu diversifico, né? Então hoje eu tenho mais de um fundo de ações, eu tenho alguns fundos multimercado, e sim, eu tenho fundo crédito privado, não é nem o DIzinho puro, mas crédito privado. Aquele pós-fixado. De liquidez diária, né? Liquidez D+1, porque eu preciso de liquidez como empresário. Eventualmente eu preciso comprar alguma coisa na empresa, preciso, né? Enfim, preciso de liquidez, né? Mas meu maior investimento é numa ação só, né? Que é o Mais Retorno, né? É onde basicamente, hoje todo o dinheiro que o Mais Retorno rende, a gente não tira e põe no bolso, a gente põe de volta no negócio para, né, continuar expandindo ele.
Então minha carteira é basicamente essa, é uma ação de uma empresa, uma carteira de fundos, né? E tem ali um imóvel que eu não vejo a hora de me livrar. Não, mas isso é bacana porque mostra a parte real do negócio, né? Um profundo entendedor do mercado, a gente pode falar isso, um conhecimento que extrapola um nível avançado de ativos, né? De consolidação de ativos. E não tem problema nenhum em dizer que aplica em fundos de investimento, que faz eventualmente uma aplicação errada. Inclusive eu queria tocar nesse assunto. Me diga alguma coisa que você fez aí de errado aí nesse meio do caminho de aplicação. Você falou, cara, essa foi furada, meu. Cara, no comecinho, primeiro no comecinho eu queria fazer trade e tal, né? Por sorte eu ganhei nos meus trades, mas não porque eu sou genial, maravilhoso, ou porque eu tô até inventando, é que eu fiz poucos trades, um mercado ali na época eu peguei tendência, né? Eu fazia swing trade e acertei os meus trades, né? Mas, pô, com o dinheirinho que eu tinha na época, a sorte é que na época a corretora não cobrava corretagem para universitário, tipo assim, então eu não paguei corretagem. Se eu pagasse corretagem, eu tinha perdido dinheiro nos trades, né? Então não fazia sentido. Era perda de tempo, na verdade, até. Mas eu acho que a pior, assim, cagada de investimento que eu fiz, eu investi no BVA. Eu tinha dinheiro naquele banco e o banco teve aquele problema e tal. Eu fui um daqueles que teve que ir atrás do FGC. Mas pelo menos foi útil, porque daí eu aprendi como é que funciona na prática o FGC e realmente, putz, é tranquilíssimo, né? Na verdade, não foi, o problema no BVA não foi nem o FGC. Foi o Banco Central que ficou enrolando se liquidava ou não o banco, porque o grupo Caoa, né, aquela montadora, ficava, eu vou comprar, não vou comprar mais, vou comprar, não vou comprar mais o banco, né? No final acabou não comprando, e nisso enrolou 3 meses. E aí o Banco Central não liquidava logo o BVA. Mas assim que o Banco Central falou, acabou o BVA, na hora já. Eu acho que foi uma semana, o dinheiro tava, tive que ir até, acho que o Bradesco, sei lá, sacar o dinheiro do FGC. Então, um fundo extremamente eficiente, me pagou, claro, né, esses 3 meses eu perdi de retorno, né? Mas me pagou o dinheiro que eu tinha aplicado, mais a rentabilidade até o momento da liquidação do Banco Central. Então, putz, foi tranquilíssimo, assim. Pelo menos nesse ponto, essa experiência ruim foi boa, né? Quer dizer, um errado que acabou dando certo, porque estava dentro dos limites aí de segurança, né? De Exatamente. aplicação. É aquele segredo, não é um segredo mais hoje, né? É só você não aplicar acima dos limites, e aí você está tranquilo, você consegue um retorno maior sem correr tanto risco. Cara, muito bacana essa história. Inclusive, um toque que a gente possivelmente pode dar para as pessoas, cuidado com aquela indicação do primo, do tio, do amigo, do garçom sobre ativos, porque normalmente essas pessoas não entendem do que estão falando e acabam prejudicando aí o caso clássico era o Bitcoin, né? Quantos especialistas de Bitcoin não tinham aí até 2 anos atrás, sei lá, 1 ano e meio atrás, né? Sumiu todo mundo agora, né? Exato. Quem agora tá cheio de especialistas em ações porque o Ibov tá no recorde histórico. Então, né? Quer dizer, tá até hoje, eu não sei na hora que a gente liberar um vídeo. Né? Verdade, é verdade. Vai saber o que aconteceu, mas até então... Cenas do próximo capítulo aqui. Tá cheio de especialista por aí. Felipe, cara, quero agradecer demais sua história, essa participação no nosso piloto aqui na minha rodada. Quero agradecer também a produção aí pelo vídeo, agradecer ao Pátio aqui também. Não deixe de acessar o YouTube, clicar lá no Mais Retorno, siga a gente, clique no sininho, os próximos vídeos já vão aparecer para você. Obrigado, mais uma, voltando. Não deixe também de acessar as redes sociais, Instagram, estamos bem ativos lá, vocês podem acompanhar notícias, novidades. E o site também, que é o maisretorno.com, melhor comparador de fundos hoje do mercado. Até a próxima, grande abraço, Felipe, valeu demais, cara. Pessoal, desculpa a voz fanha aqui da gripe, eu tô matando esses vírus aqui com álcool. E vamos matar a cerveja aqui. Valeu, pessoal. Água parada da dengue. Boa, valeu.